If you don't fail, you're not even trying. I'll say it again. If you don't fail, you're not even trying. My wife told me this great expression. To get something you never had, you have to do something you never did. Les Brown's a motivational speaker. He made an analogy about this. It says, imagine you're on your deathbed, and standing around your deathbed are the ghosts representing your unfulfilled potential. The ghost of the ideas you never acted on. The ghost of the talents you didn't use. And they're standing around your bed, angry, disappointed, and upset. They say, we came to you because you could have brought us to life, they say. And now we have to go to the grave together. So I ask you today, how many ghosts are going to be around your bed when the time comes? Thomas Edison, antes de descobrir a energia elétrica, antes de conseguir fazer a lâmpada, ele falhou 1000 vezes, ele errou 1000 vezes, ele só conseguiu acertar na 1000ª. No processo criativo de qualquer coisa, inclusive da lâmpada, é basicamente assim que funciona. E talvez até em outras áreas da vida, se você tiver uma boa imaginação. Mas você erra, e tem que continuar tentando, erra e tem que continuar tentando até acertar, sabe? E aí vem uma sugestão pessoal minha, se for pra errar, tente errar sempre tentando acertar e sempre de uma forma que você meio que se jogue pra frente, que você errou e aí você vê, opa, o que eu tenho que fazer de melhor na próxima tentativa, sabe? Digamos que a criação seja como você tem que acertar um alvo. Tem um alvo, você tem que acertar. Você nunca pegou num dardo na vida, esse alvo tá a 120 metros, seu braço não tem nem força pra alcançar. E você vai tentar, puta que pariu, você vai ver que caiu bem abaixo. Eu falo, bom, preciso treinar braço, joga de novo, bum. Agora foi pra cima demais, você fala, bom, preciso treinar mira, aí joga. E aí cada jogada vai um pouquinho mais perto do alvo. Opa, comecei a acertar o alvo, mas ainda não tá no centro, que é o seu objetivo. E você continua, até que uma hora depois de tanto você bater o coco, tentar, você vai acertar. Porque nós somos seres humanos e nós temos inteligência. O que isso quer dizer? Veja a inteligência artificial. Talvez explicando através da inteligência artificial, que é um pouquinho mais burra, seja até mais fácil de entender. Mas, veja, você pede, faça tal coisa. Aí ela faz, horrível. Aí você fala, não, agora faça tal coisa sem tal coisa. Aí ela vai melhorando, aí você vai refinando, e ela vai melhorando, a cada tentativa ela vai melhorando, até ela entregar o que é bom o suficiente. A mesma coisa, gente, sabe? A mesma coisa, gente. Tipo, ela é meio que inspirada na gente, né? Então, você vai tentando, e você vai ficando melhor a cada tentativa. Você vai ver, não, ainda não tá bom o suficiente, sabe? É claro que pra isso você tem que ter uma régua boa, uma régua alta pra você conseguir medir. Você não pode tá espelhando o seu bom em algo ruim, algo fácil, tipo assim, você quer escrever um livro e você tá espelhando sua visão de bom num livro que é mal feito. Eu não tô dizendo em algum livro que já existe, eu tô dizendo na sua imaginação um livro mal feito e pá. E aí eu tô passando por esse processo agora, porque eu terminei a minha primeira versão do livro e agora eu acabei de terminar de ler ele. Aliás, falta a última cena. Deve ser assim umas 5 páginas, 10 páginas no máximo. Mas enfim, eu vou acabar ele hoje. E aí, depois eu vou entrar na etapa de correção. E é basicamente isso, cara. Se eu for mostrar pra vocês, tá desligado aqui o notebook, mas eu queria mostrar pra vocês. Tem 9 páginas. Tem 9 páginas de erro. 9 páginas, assim, de eu sinalizando o erro. Ah, tal página tá ruim, escrevo. Ah, tal página tem esse erro. Ah, escrevo. Tem erro em praticamente, sei lá, metade do livro. Metade do livro tem coisas ruins, seja em ideias, ou a gramática tá terrível, ou não tá gostoso de ler, ou não tá fácil de entender, ou a ideia que eu tive pra expressar tá ruim, eu preciso melhorar. E é basicamente esse o processo criativo. De qualquer coisa você vai criando e vai errando, e vai criando e vai errando. E, tipo, talvez não seja algo que você vai conseguir do dia pra noite, sabe? Eu não sou aquele tipo de pessoa que vai chegar aqui pra você, que nem a galera do marketing digital que já me fez encantar muitos olhos, que falava assim, não, é impossível que em um erro você não esteja bilionário. Aí eles pegam o exemplo de 2 alunos deles e falam como se fosse a regra.
Não, na minha visão, é tipo assim, você, na verdade, vai ter que tentar por muito, muito, muito tempo, sabe? Talvez. Você tá disposto? Não sei, mas você tem que estar disposto pra tentar vários tempos, por muito tempo, mesmo que você não consiga antes, mesmo que você consiga antes, mesmo que você algo vingue antes, você tem que estar disposto a demorar, sei lá, 10 anos se aperfeiçoando em uma habilidade. Principalmente se você tá entre os 20 aos 30, sabe? Que é a idade que você... Porra! É a idade que a galera aprende pra depois ficar foda, sabe? Tipo, Gandhi. Próprio Gandhi, sabe? O Gandhi com 20 e poucos anos, ele usava terno. Ele tinha estudado na Europa, até ele se tornar o Gandhi que ele é, foi mais ou menos nessa fase. Então, tipo assim... Outra coisa também, não tenta replicar a receita dos outros. A vida dos outros não é uma receita a ser replicada, não dá. O máximo que você pode pegar é a inspiração de, opa, isso eu gostei, eu quero trazer pra minha vida. Mas não tente olhar, tipo assim, o Gandhi fez isso pra dar certo, eu vou fazer igual. Não, o Gandhi, um caso que você queira se tornar um líder espiritual. Mas, sei lá, no meu caso, Paulo Coelho fez isso pra dar certo, eu vou fazer igual. Não, porque eu não sou o Paulo Coelho, sabe? Eu posso até pegar coisas que eu vi da vida dele, achei do caralho e trazer pra minha. Mas não repetir as mesmas coisas que ele fez. Não seguir os mesmos passos, porque não é porque eu vou seguir os mesmos passos que eu vou ter o mesmo resultado. Provavelmente, a partir daí... E se eu tiver o mesmo resultado, talvez seja até pior. Porque a partir daí, cadê Miguel Landim? Entendeu? O que é que diferencia eu de Paulo Coelho? Você tá entendendo? Então, tipo assim, pegue referências. Tente fazer baseado no outro também. Principalmente no processo criativo, de criação. Tipo, tem frase que eu peguei do dia a dia, tem frase que eu peguei de filme, tem frase que eu peguei disso, daquilo. Eu falei, isso daqui encaixa perfeitamente nessa ideia. Tem frase que eu criei juntando isso com aquilo. Porque o processo de criação é isso, você juntar várias coisas, sabe? Você não cria nada do zero. Eu sinto que a gente tem muito medo de não criar algo original e a gente tenta criar tudo do zero, mas o nosso cérebro, ele não cria coisa do zero. Por isso que você não consegue imaginar uma quarta cor primária, se entende? Por isso que você não consegue imaginar como algo que você nunca nem viu, nem imaginou. Tipo, como seria sentir um 10º sentimento que a gente não conhece? Sei lá. Sua mente não consegue nem conceber a ideia, porque não existe nada pra se basear, seria algo completamente novo, tá ligado? Então, tipo assim, o processo criativo, tudo que foi criado é a união de coisas, sabe? Tipo assim, eu vou pegar um exemplo aqui. Papel. Antes a galera escrevia em barro, aí uniram barro com, não, a gente precisa deixar algo fino, portátil, papel, sabe? E aí a partir daí foram criando, vamos unir isso com isso, celulose, papapá, até sair o papel do jeito que é hoje, sabe? Então... tudo vem a partir da junção de algumas coisas. E aí, nesse processo de correção, eu tô passando por lapidar, processo de lapidar tudo isso que eu criei até então. E é isso, velho. Você tem que estar disposto a fazer a parada até... porque você não sabe quanto tempo vai levar. Você pode demorar 10 anos pra ficar muito bom nisso. Eu vi um filme, e eu indico vocês verem, um filme Tic Tic Boom, do Jonathan Larson. Conta a história dele, que foi um cara que fez um musical que ficou na Broadway por 12 anos, e ele passou, tipo, 8 anos escrevendo esse musical. Não, ele passou 8 anos escrevendo o musical, e quando ele tentou, a galera falou, é meio futurista demais, sabe? E aí o conselho que a mulher deu pra ele foi, cara, você tem que jogar, você tem que escrever, e quando você terminar isso, escreve o próximo e vai jogando todos na parede e reze pra que algum deles escolhe, reze pra que algum deles vingue, sabe? Pra que alguma hora alguém te enxergue. Então, tipo, é meio que isso, é aceitar que não tá 100% no seu controle, é você tá disposto de, a partir disso, que seria meio que o pior dos cenários, você continuar. Porque se você não tiver esse peito pra continuar a partir daí, sabe? Talvez você tenha a primeira falha e fala, não é pra mim. Mas como não é, você só falhou uma vez, o Thomas Edison falhou 1000, caralho! Tá entendendo? Então... é uma parada de continuar. E, dito isso, falando uma aspasinhas que me veio na cabeça. Esses últimos 2 vídeos, eu sei que a qualidade deles não está tão boa na edição, mas é porque eu tenho focado em fazer um próximo vídeo muito melhor, e aí eu tô gastando semana gravando pro próximo vídeo, e aí eu tô meio que acabando reduzindo a qualidade desse. Mas é porque eu tô pensando em fazer algo muito legal. No final do vídeo eu vou falar mais essa ideia. Então, sintetizando tudo aqui, é uma coisa que eu falei lá no início dessa saga. Primeiro você extrai o blocão de concreto de mármore bruto, horrível, sujo, quebrado.
Aí depois você começa a limpar, esculpir. Esse é o processo de tentar repetir, vai repetindo. E aí, às vezes você esculpiu, que nem um Jonathan Larson. Ficou lindo. Pra você tá perfeito. E aí vem as pessoas e falam, não tá o que a gente gosta. E aí você vai ter que esculpir outra pedra. Então, tipo assim, é meio que esse o processo. Denzel Washington fala, ele não falou nesse vídeo, mas ele falou uma vez quando ele foi dar o prêmio pra alguém, eu não me lembro. Se você cair 7 vezes, levante 8, sabe? E tudo isso que eu tô falando aqui é um negócio meio motivacional, meio autoajuda. Não dá pra dizer que não é. É um negócio meio coach. Não dá pra dizer que não é, né? Mas é também meio que a porra da realidade. Aliás, e não é coach, porque tem muita coisa aqui que eu falei que deve ter sido frustrante, horrorosa de ouvir. Tipo, como assim eu não tô no controle? Você não tá 100% no controle, você tá no controle do que você faz. Você pode fazer uma parada foda, mas você não tá no controle de se a pessoa certa vai ver na hora certa, sabe? Se algum editor vai estar de bom humor na hora de ver o seu livro, o meu livro no caso, ou no seu caso, se o empresário vai ver o quão bom é a sua ideia de empreendedorismo, ou se você não vai ver. Então, tipo, no caso, você não vai estar no controle disso. Então, o máximo que você pode fazer é fazer muito bem feito e continuar repetindo. Esses dias uma velha amiga minha, ela me falou assim, e eu tava romantizando a vida e falando a vida é bela, e eu tô gostando do que eu tô vivendo, porque dá medo pra caralho. Dá medo pra caralho. Isso daí de estar fora do controle é algo que eu tenho, é uma angústia, dá um medo do caralho. Mas eu também tenho que aproveitar porque eu tô, talvez, na fase mais importante da minha vida, sabe? No caso, do passado pra cá, eu tenho certeza que eu tô na melhor fase da minha vida. Em todos os sentidos. Eu tô indo atrás do meu sonho. Eu tô, de fato, melhorando e ficando bom. E o fato de eu estar insatisfeito com a minha obra atual me faz ficar satisfeito, porque quer dizer que alguma hora ela vai ficar muito boa, sabe? Eu não vou deixar ela ser algo aquém do que ela pode ser. Então, eu não vou fazer vista grossa a nada e deixar passar. Eu vou me esforçar até a parada ficar, de fato, muito boa. E isso me dá uma certa satisfação. E, tipo, fora isso, velho, eu tô meio que na melhor fase da minha vida. Eu tive coragem de seguir meus sonhos, sabe? Um dos meus sonhos, pelo menos. E de buscar a minha vida dos sonhos, que seria me aventurar enquanto... Eu já mostrei esse gráficozinho aqui várias vezes, né? Que é o escrita que dá dinheiro e dá aventura, ou seja, viagens, ir pra Santiago da Compostela, ir pra escrita que dá dinheiro, que dá aventura, que dá escrita, que se torna mais material pra escrita, vivências, né? E essa é meio que a vida dos sonhos que eu tô perseguindo, é o meu objetivo, né? Mas pra alcançar ele, realizar o outro sonho, que é escrever um livro bom, um livro muito, muito bom, um livro excelente, e fazê-lo vender. E aí essa parte do fazê-lo vender tem a ver com o meu esforço também, mas também tem a ver com o acaso. Então, eu peço, acaso, por favor, faça o seu papel nessa história, sabe? Se esforce também. Eu vou me esforçar daqui, se esforce daí. Me dê sorte, por favor. Sabe? Põe a pessoa certa na hora certa, que eu vou tratar de fazer o livro certo. Eu vou tratar de fazer a coisa certa, mas bote a pessoa certa na hora certa, pra fazer vingar. Então... é meio que isso, né? Pra fazer a parada bem. E repita, e repita, e repita. E quanto mais repetir, melhor você vai ficar. Vai por mim. Eu aprendi isso na atuação. Eu aprendi isso no violão. Tipo, eu era uma merda no violão. E eu tentava tocar música, tipo, sei lá, Gilberto Gil, Toda Menina Baiana. Quando eu tava começando, eu não sabia o que era acorde, tentava tocar. Aliás, eu não sei se eu tentei tocar essa música não, mas pega o exemplo. E era bizarro, monstruoso. Aí eu fui fazer aula e evoluindo de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Aprendi o que era acorde, aprendi o que era acorde a sétima, fui aprendendo pouco a pouco. Uma hora, eu peguei essa música em tipo... uma tarde, menos de uma tarde, 2 horas, 1 hora. Uma música que eu talvez demorasse dias, semanas pra pegar no começo. Você vai ficando bom em aprender aquilo. E você vai desenvolvendo um background que você não precisa mais estar consciente de todo o processo. Porque é como se seu corpo, sua mente já soubesse tudo que leva ao bom, sabe? E aí você, enfim, vai aprendendo. Você entende o que é o bom pra você e você vai tentando até alcançar ele. Essa é a mensagem que eu queria passar até agora. Mas próxima parte do livro é... Oi, gente. Esse é o Miguel da edição vindo dar um recado. Eu perdi o final do vídeo.
metade do vídeo, aliás. Esse vídeo ia ter tipo uns 30 minutos. E aí aqui na edição eu fiz merda, eu apaguei. Eu tinha apagado da galeria porque eu já tinha jogado no aplicativo pra editar. Aí eu não tava conseguindo, eu falei, não, pronto, eu vou apagar aqui do aplicativo, vou pegar o da galeria, cortar na galeria, pôr aqui no aplicativo pra conseguir. Quando eu apaguei do aplicativo, voltei pra galeria, eu tinha apagado da galeria, eu falei, puta que pariu. Então vocês vão me perdoando. Mas, enfim, eu espero que isso daí já tenha sido um bom vídeo. Ia ter ficado melhor, mas não saberemos, né? É isso, talvez seja um sinal.